Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos conceda graça e sabedoria para que possamos sempre estarmos na presença do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Sou o pregador Ivonei Santos. Temos o nosso canal no YouTube. Se você por acaso puder nos ajudar se inscrevendo no nosso canal. Quando eu falo nos ajudar, é porque o meu objetivo é aproximar você do reino de Deus. Você ouvindo a palavra de Deus, com certeza também você vai estar aprendendo e se alimentando espiritualmente. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Nesta oportunidade, vamos meditar um pouco em Atos capítulo 3. Vou ler apenas os 3 primeiros versículos. Que Deus abençoe. Vamos lá. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham na porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Amém? É uma passagem rica da palavra de Deus, é algo muito, além de espetacular, é uma palavra que marca o nosso coração, crava na nossa mente e nos faz refletir deste período em que Lucas escreve Atos dos Apóstolos, da certa forma que, trazendo para o nosso contexto geral, no nosso século 21, como sempre congregamos, cultuamos a Deus dentro das congregações onde se reunimos para adorar a Deus. E de fato acontecia aqui que Pedro e João, sempre na hora nona, que na verdade de fato são 3 horas da tarde, às 15 horas da tarde, e eles sempre nesse horário subiam até o templo Formosa para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E é de fato que é necessário que possamos congregarmos no Senhor Jesus, para que possamos nos fortalecer na fé em unidade. Porque o cristão deve congregar, deve ir a uma congregação que nós chamamos de igreja. De fato, a igreja somos nós e lá é casa de oração. Mas por que o crente ou o cristão, seja católico, romano ou não, ou cristão protestante, tem que cultuar a Deus em uma congregação que nós hoje chamamos de igreja? Igreja quer dizer também eclésia, tá bom? Então, de fato, por que nós temos que congregarmos? Eles estavam indo adorar a Deus, orar ao Senhor Deus aqui no Templo Formosa, de fato também para se fortalecer na fé. É necessário que nós possamos congregarmos, para que possamos estarmos em comunhão um com os outros. É de fato que eles subiam todas as 3 horas da tarde, ou às 15 horas da tarde, para adorar a Deus aqui nesse templo Formosa. E o interessante é que você vai ver, quando o cristão ele é capacitado ou foi outorgado pelo Espírito Santo para fazer a diferença. E o tema dessa mensagem é a graça de Deus que faz a diferença. A graça de Deus que faz a diferença. Então, esses 2 homens de Deus, eles iam orar ao Senhor no templo
formosa, cultuar ao Senhor. E oração, o que é oração? Oração é um diálogo que você tem com Deus. Pois quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Quando nós oramos, falamos com Deus. E são as duas formas básicas e simples, são os dois métodos que o cristão tem que ter em si, na sua mente, no seu coração, psicologicamente falando, para que ele possa se aproximar de Deus. Pois João escreve em Apocalipse, no seu capítulo 1, verso 3, bem-aventurados são aqueles que leem, aqueles que guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo a se cumprir. Já Jesus fala em Mateus 4,4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o crente tem que estudar a palavra, ele tem que meditar na palavra, tem que ler a palavra, tem que guardar a palavra. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso aí é a palavra. Agora nós vamos ver o outro lado, que é a oração. Oração, você vê que em 1 de Samuel, que está contido dentre os livros históricos, que é Josué, Ruth, Juízes, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, 1 de Crônica, 2 de Crônica, que estão contidos entre os livros históricos. Você pode ver que há uma mulher perseverante em oração, e ela só desistiu então do propósito, porque o Senhor Deus já tinha concedido o desejo do coração dela, já tinha concedido o desejo do coração dela. Ana, que foi uma mulher de grande exemplo aqui nos livros históricos, que foi uma mulher perseverante em oração. Você vê que em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus também vai outorgar falando a respeito da oração. Oração é um diálogo. O crente que não ora, ele não tem comunhão. O cristão que não ora, ele não tem plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Pois é necessário que voltemos à essência da oração, para que possamos sermos capacitados por Deus para executar aquilo que Ele já tem nos confiado. É certo que em Mateus 6,6 está escrito: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e em secreto Ele te ouvirá, e em público te recompensará. Então é de fato que nós temos que orar. Oração é um diálogo com Deus. Então Pedro e João aqui, nesse texto que lemos, eles subiam até o Templo Formosa para adorar a Deus. E ali está um coxo, um paralítico, que alguém o pusera todos os dias para pedir ajuda, para pedir esmola. E como Pedro e João eram cheios da autoridade do Espírito Santo, e muitos pensam que ser cheio do poder da autoridade do Espírito Santo somente consiste em falar em outras línguas, que conhecemos como línguas estranhas. Pensam que consiste apenas em falar em mistério com Deus, ou gritar, ou pular, ou rodopiar. Isso aí não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, no seu contexto bíblico geral, é você ser controlado pelo Espírito Santo. Olha uma prova. Ser controlado pelo Espírito de Deus. Olha só, em Jeremias 1, que foi escrito 623 a 626 a.C., que o livro do profeta Jeremias está contido dentre os livros dos profetas maiores, que são eles: Jeremias, que foi escrito 626 a.C., Daniel, que foi escrito 530 a.C., Isaías, que foi escrito 700 ou 750 a.C., e Ezequiel, que foi escrito 580 a 595 a.C. Você pode ver que Jeremias significa sublime é Deus. O pai dele se chamava Silquias, que significa abelha que produz mel, na terra de Anatote. Anatote, onde o seu significado
no seu contexto geral, é oração respondida. E de fato, que a Bíblia fala na terra de Benjamim. Benjamim foi dentre um dos filhos de Jacó. Jacó, a terceira geração. Jacó, filho de Isaac. Isaac, filho de Abrão. Abrão, filho de Terá. E assim vai, ou Tera. E assim sucessivamente. E Deus disse: Jeremias, e eis que põe as minhas palavras em tua boca. Olha só. Então, não é o homem ou a mulher de Deus que controla aquilo que o Espírito Santo tem a falar na boca dele ou na boca dela. De fato, é o Espírito Santo que coloca as palavras que o Senhor Deus quer que falamos. E ser cheio do Espírito Santo também é ser controlado pelo Espírito Santo, é pregar o Evangelho não somente dentro das quatro paredes da congregação onde congregamos, também é sair de casa em casa evangelizando, é sair de povoado em povoado, de cidade em cidade, de estado em estado, de nação em nação. Porque você vê em Atos capítulo 1 que quando a igreja ainda estava perseverando eles em oração, que eles não poderiam se ausentar de Jerusalém, mas eles estavam esperando a promessa do Pai, em Atos capítulo 2 se cumpre. Então, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles se expandiram por toda parte e pregando o Evangelho do Reino de Deus. Só que você vê em Atos capítulo 1, a partir do versículo 13, que a Bíblia fala que a igreja primitiva estava unânimes, ou inânimes. Como assim? Unidos em oração, perseverando eles em oração, até que a promessa se cumpriu. E de fato que em Atos capítulo 3 é uma continuidade da perseverança de Atos capítulo 1, e Atos capítulo 3 é o cumprimento de Atos capítulo 2. Anteriormente se cumpriu a descida do Espírito Santo, como conhecendo nós como o dia de Pentecostes. E com aqueles irmãos, como foram cheios do poder do Espírito Santo, eles já tinham autoridade de Deus, já tinham autoridade do Espírito Santo para pregar boas novas de salvação, e não evangelho raquítico, e não evangelho falso. O evangelho puro que eles pregavam não era o evangelho que Paulo fala a Timóteo, que é o evangelho do leite corrompido, do leite contaminado, do leite falsificado. Pelo contrário, o evangelho que foi aqui pregado é o evangelho de boas novas, é o evangelho de evidência, é o evangelho de renúncia, é o evangelho poderoso de Jesus Cristo. E em Atos capítulo 10, versículo 38 está escrito: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que andou por toda parte pregando e fazendo bem, curando os enfermos e expulsando os demônios, porque Deus era com ele. Então aqui aconteceu o cumprimento em Atos capítulo 3, o que foi dito em Atos 10, 38, como em Mateus 3, 14 e 15, em Atos capítulo 1, versículo 8, como em Atos capítulo 2, versículo 38 adiante. E aqui aconteceu também em Atos capítulo 3, que quando aquele coxo, quando aquele paralítico pediu esmola, Pedro e João fitou os olhos, olhou olho a olho, cara a cara, e disse: nós, ou eu singular ou plural, não tenho prata, tampouco ouro, mas isso aqui, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a Bíblia fala no versículo 7: e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, entrou e correu dentro do templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu
ele andar e louvavam a Deus. Olha aí que coisa maravilhosa. Não vos deixem ser elevados pelo falso evangelho. Pelo contrário, evangelho é renúncia, é arrependimento, é negar-se a si mesmo. Jesus disse: quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu não vou entrar no contexto geral, mas que você possa refletir nesta palavra, tá bom? Que ser cheio do Espírito Santo não consiste apenas em falar em línguas estranhas, em pular, rodopiar, mas consiste num bom testemunho, num bom caráter, consiste também no sentido original da palavra de Deus, que ser cheio do Espírito Santo é você deixar-se ser controlado pelo Espírito Santo. Não é você pregar como você quer, com a sua intelectualidade, não é você ensinar com aquilo baseado só com o seu contexto terreno, mas é você se entregar-se ao Espírito Santo e deixar você ser guiado por Ele. Reflita nesta palavra. Porque o reino de Deus não consiste apenas em comida ou bebida, mas é gozo, é paz, gozo e alegria na pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe a você e sua família, e que você possa a cada dia meditar nesta palavra. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.